Permitam-me, off the record, primeiro felicitar esta magnífica iniciativa do ciclo de tertúlias, esta magnífica iniciativa de um grupo de jovens que, vindo estudar para Portugal, não deixam de ter a necessidade de continuar a acompanhar o que se passa nas 10 ilhas do Atlântico e que, com muita organização, com muita assertividade, vêm, de facto, divulgando temas importantes da agenda pública cabo-verdiana. E devo-vos dizer que faço esta felicitação e faço este reconhecimento com muita emoção, ao mesmo tempo, porque quiseram as coisas que eu viesse falar convosco na minha faculdade. Nesta faculdade, onde há 30 anos terminei o curso de Direito, tive um pouco essa mesma postura. Eu fui da direção da Associação de Estudantes, fui do Conselho Diretivo, como monitora também organizei atividades. Eu acho que é por aí que a juventude e que as novas gerações vão construindo também, pondo as suas ideias, informando-se. Portanto, queria-vos dizer que acho que sim, que esse é o caminho. E tenho a certeza que com esta capacidade de organização e de informação, quando voltarem, vão fazer muito melhor que nós, porque efetivamente já estão mais eficientes, já têm mais informação a partir do que não acontecia connosco quando chegamos e quando fomos chamados também a fazer a nossa parte, a pôr a nossa pedra. Portanto, isso dito, eu queria de facto falar-vos um pouco da saúde, avanços e desafios, começar por dizer, e tentarei fazê-lo nos 15 minutos que me foram atribuídos, os avanços que o setor da saúde vem registrando desde 65, esta parte, são consensualmente reconhecidos. Eu penso que isto é efetivamente claro e são celebrados pelo povo cabo-verdiano. A própria graduação recente do país, que sai da lista dos países menos avançados, é tributário em muito da melhoria significativa dos indicadores neste setor. E tais avanços são fruto de opções de política acertadas que, desde o início, projetaram a necessidade de se garantir a universalidade e a equidade da prestação de cuidados de saúde, concomitantemente com intervenções estruturantes para o equacionamento das determinantes sociais que a condicionam, tais como a pobreza, as desigualdades sociais, a iliteracia e o género. É preciso lembrar que em 75 tínhamos em cada 1000 crianças 108, portanto, que faleciam. Nós todos tínhamos na memória, eu ainda quando voltei para Cabo Verde, e muitos de nós, temos a ideia dos enterros de anjos, tanto em Santiago como em São Vicente, coisa que desapareceu de facto da paisagem das ilhas. Temos também a ideia de que em 75 a esperança de vida era 56 anos. Quando o cabo-verdiano nascia, tinha uma esperança média de vida de 56 anos. Já estamos nos 74 anos. A taxa de mortalidade geral vem baixando consideravelmente. Nós estamos a níveis, e progressivamente, de 4,9, segundo os dados estatísticos últimos, sendo que, como sempre há gente que morre, estamos no intervalo de 1,9 para os 3% que normalmente se dá com estatísticas de mortalidade geral. É verdade que esse 1,9 é muito mais complexo de combater e de vencer. Mas a mortalidade materna, e por todos poderia talvez resumir, seremos dos poucos países em África que atingiremos os objetivos do milénio. Todos os objetivos do milénio, mas também estes da área da saúde. Mortalidade infantil, mortalidade materna, acesso às infraestruturas de serviço de saúde portanto, um acesso fácil, mas também a própria taxa, e isto recentemente, com as últimas estatísticas, fiquei ainda mais satisfeita, nós situávamos a taxa de atendimento das grávidas, portanto, as mulheres, portanto, dirigem-se aos hospitais para dar à luz, estávamos à volta dos 76, neste momento as últimas estatísticas falam-nos de 89% dos partos são feitos nas estruturas hospitalares, o que de facto é extraordinário e explica muito deste avanço. Portanto, isso dito, portanto, estes avanços são evidentes, eu acho que é preciso celebrar esses avanços. Deixem-me dizer-vos que, particularmente para as novas gerações, é preciso lembrar o caminho, porque não foram favas contadas. Eu lembro-me, e gosto de dar este exemplo, a Mar da Luz, uma das figuras grandes dos primeiros anos da independência, que fez parte do primeiro governo de transição, portanto, com ele, Manuel Faustino, David Ofer Almada e da parte portuguesa também, representantes na altura do movimento das Forças Armadas, ele dizia-nos há dias, enquanto vocês discutem agora quantos dias de reservas cambiais, 3 meses, 2 meses, temos, não é? Nós, naquela altura, pós-independência, discutíamos
quantos dias de feijão e de milho é que nós tínhamos. E falava de tinham, nessa altura, portanto, 15 dias de feijão e 3 semanas de milho para alimentar a população. Portanto, eu acho que é bom celebrar, de facto, o ponto de partida foi duro, foi difícil. Também dizer-vos que os avanços conseguidos desde a independência, e acho que é algo que tem um consenso nacional, os últimos estudos, qualquer dos que saem, dão conta que 88% da população cabo-verdiana avalia favoravelmente o setor da saúde e considera que, de facto, é dos setores que mais evoluíram desde a independência e tem sido sistematicamente ao longo destes anos, apesar de esperarem mais humanização e melhor atendimento. Eu acho que estes avanços foram também tributados de uma visão que considerou que não pode haver, digamos, desenvolvimento sem se ter em conta, desenvolvimento do setor da saúde, sem se ter em conta aspectos fundamentais como as determinantes sociais. A luta contra a pobreza, o facto de Cabo Verde ter evoluído, cresceu, mas foi lutando contra a pobreza. Nos últimos 10 anos quebramos em 10% a pobreza, mas tem um feito desde a independência. Também em matéria de pobreza vamos atingir os objetivos do milénio. Repito, seremos dos poucos países que atingirão a redução da pobreza à metade a partir dos indicadores dos anos 90, dos primeiros anos dos anos 90. E isto naturalmente condicionou. Não há melhoria de saúde se não se reduzir também a pobreza. Não há melhoria de saúde se não melhorar o saneamento. Não há melhoria de saúde se não se investir na educação, na alfabetização, na alfabetização das mulheres, na informação sobre a nutrição. Portanto, não há dúvida que tivemos a estratégia certa e é esta estratégia que continua válida agora. Isso dito, e para importar razões, dizer-vos que tivemos, nestes últimos anos, ganhos fundamentais com a adoção de instrumentos de política muito importantes, como a Política Nacional de Saúde. Cabo Verde, neste momento, tem uma Política Nacional de Saúde, adotada em 2007 e que projeta para 2020 certos objetivos, que vão para além dos objetivos do milénio. Essa Política Nacional de Saúde tenta reafirmar a ideia da abordagem pela atenção primária, pela necessidade de nós prevenirmos, para nós, na mesma linha do que se fez com o Programa da Saúde Reprodutiva, que este ano celebra 35 anos e que nós vamos, portanto, marcar com a condecoração dos seus professores, mas o Programa de Saúde Reprodutiva é um exemplo da abordagem que Cabo Verde fez nesta matéria. Fez uma abordagem que garantiu a gratuitidade a esse nível, portanto, os serviços de proteção materno-infantil, planeamento familiar foram e são gratuitos, mas também fez ações no sentido da prevenção, a taxa de cobertura vacinal, a taxa das consultas pré-natais. Nós temos uma taxa de cobertura vacinal de 98%, e tudo isso mostra que prevenir e promover a saúde é melhor do que centrar-se nas infraestruturas, nos médicos, nos equipamentos. Portanto, Cabo Verde sempre teve esta visão, primeiro, de trabalhar os determinantes sociais e depois insistir na atenção primária. E agora que estamos em crise, todos estão a voltar ao mesmo. Se virem, eu estava a ver hoje notícias que os estudos da OCDE que falam de quebra de financiamento da saúde, quebra na Europa, portanto, efetivamente há uma quebra de 0,6% de investimento na saúde, e a OMS está a dizer que temos que voltar aos básicos, temos que voltar garantindo a cobertura universal e equidade, temos que voltar à atenção primária, garantir os medicamentos essenciais, os genéricos. É na área dos medicamentos, das margens de lucro das farmacêuticas e também dos produtos farmacêuticos que há o principal problema em matéria de gastos de saúde. E aí temos afirmado em Cabo Verde que a saúde das pessoas é mais importante que a saúde das empresas. É verdade que tem espaço para aí, para todos, mas em concordância prática, como dizemos em direito. E, por exemplo, nunca abrimos mão da lista nacional de medicamentos. Nós não temos propaganda médica em Cabo Verde, porque definimos esta ideia de que deve-se garantir o essencial a todos e só se consegue com o controle pelo Estado do uso racional de medicamentos. Nós não entramos aí nos excessos que agora estão a ser corrigidos em muitos países, e é nesta base da promoção dos genéricos que nós garantimos também que se mantém o acesso e o uso racional. Queria dizer-vos que, decorridos estes anos, temos naturalmente novos desafios ligados à mudança do perfil epidemiológico, garantindo que ainda temos que consolidar o conjunto das doenças transmissíveis. Nós ainda temos situações ligadas ao saneamento e às doenças diarreicas na sequência
dos períodos de chuva, tivemos recentemente a questão do dengue, estamos na fase da pré-eliminação do paludismo, mas para o conseguir, temos que conseguir trabalhar os aspectos de saneamento e de mudança de comportamentos, mas temos neste momento os grandes desafios das doenças não transmissíveis. É um país que tem, de facto, como característica a transição epidemiológica. Quer dizer que, porque já temos uma esperança de vida maior, temos gente, digamos, a ter mais tempo para ter as doenças que neste momento são as doenças do primeiro mundo. Temos como grandes desafios as doenças cardiovasculares, as diabetes, temos como desafios as insuficiências renais. Temos as causas externas, 50% da morbilidade dos jovens entre os 15 e os 39 anos são causas externas. O que é dramático é os acidentes de viação, as agressões. Portanto, são causas que estão fora do sistema de saúde, apesar de desaguarem no sistema de saúde. Acabei ontem de encerrar um encontro sobre as determinantes sociais da saúde, porque estamos a falar que a saúde tem que estar em todas as políticas. E o desafio é esse neste momento, conseguirmos garantir, por um lado, esta ideia da transversalidade. A qualidade da água, o saneamento não depende do Ministério da Saúde. O combate ao álcool, fundamental. Nós temos no combate ao álcool um desafio enorme, um desígnio nacional, se virmos que quando chegamos aos politraumatizados ou quando chegamos às pessoas que chegam aqui muitas vezes até está na origem esta questão. O álcool está ligado às doenças oncológicas, está ligado a maior parte dos cancros em Cabo Verde é o cancro do esófago e do estômago, ligado ao álcool. A insuficiência renal está ligada ao álcool. Portanto, temos aqui desígnios nacionais que ultrapassam o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, e por isso é que eu estou satisfeita de poder trazer também aqui para a comunidade em Portugal, para os jovens, esta ideia, temos de ter um debate nacional sobre a saúde, devemos prevenir para não gastar. Concluiria dizendo que os desafios, então, são, devemos manter a cobertura universal, garantir a equidade, e neste momento está claro que temos que criar equilíbrios para ver como, na comparticipação nos custos, que é fundamental, os que não podem ser, efetivamente, não ficar de fora, e no Ministério e no país, tanto quanto possível, continuaremos a garantir este princípio. Por isso fizemos um estudo, isto foi fundamental. Este ano terminamos o ano com este estudo sobre o financiamento da saúde para definir justamente o que é que gastamos neste momento e o que é que devemos gastar face a estes novos desafios. As doenças não transmissíveis e o seu tratamento são muito mais caros. Uma oralite não é nada comparado com o tratamento do insuficiente, de uma pessoa que tem insuficiência renal. Nós vamos ter o centro de hemodiálise a funcionar no próximo ano em Cabo Verde, quer dizer que vamos ter menos 127 temos neste momento ativos, quer dizer que vão deixar de vir. Portanto, estamos a fazer um programa de substituição de evacuações para evitar as situações que vivemos aqui e porque, efetivamente, Portugal tem sido generoso na contribuição. As pessoas não fazem ideia do que nós não gastamos porque Portugal nos assume essas despesas, mas é preciso que as pessoas conheçam os números. O tratamento oncológico são 3.000 euros por mês por pessoa. 3.000 euros. Quimioterapia. Portanto, um doente com insuficiência renal gasta 1.200 euros por mês por pessoa. Façam as contas. Onde é que vamos buscar o dinheiro para isso? Não se trata só de criar um centro de hemodiálise, trata-se de financiar. Porque, efetivamente, portanto, mesmo que Portugal assuma numa transição durante 5 anos compensados, depois seremos nós a financiar. E então, eu pretendo fazer essa conferência nacional para que o povo cabo-verdiano diga que saúde queremos pagar. É uma questão fundamental. Essa questão do financiamento é uma questão geral de discussão e então tivemos um estudo da OIT que foi-nos apresentado no mês passado e que nos diz exatamente onde é que estamos. Diz-nos que nós gastamos, ao contrário do que se diz, estamos neste momento com cerca de 6 milhões de escudos cabo-verdianos na saúde, entre o esforço do Orçamento do Estado e o esforço do INPS. Isso corresponde a cerca de 4,8% do PIB, mas para fazermos a cobertura universal e termos pacotes essenciais, eu não estou a falar de radioterapia, não estou a falar de cuidados mais diferenciados, temos que gastar pelo menos 8 milhões. Portanto, temos um gap de 2 milhões. Temos um gap de 2 milhões. E é isso que é preciso dizer ao cabo-verdiano. Onde é que vamos buscar isso? E há algumas propostas. Primeiro, racionalizar. Eu tenho dito no Parlamento, tenho que fazer tudo para gerir melhor, racionalizar e garantir value for money. Eu não posso deixar, isto é um problema geral em todo o mundo. Os relatórios do OMS dizem que na saúde os desperdícios são da ordem dos 20% a 40%. Onde é que eles estão? Nos medicamentos, na manutenção de equipamentos que não se faz, nos custos administrativos, nos medicamentos que temos lá em casa.
não só aqueles que são desviados e que são, portanto, também postos à venda nos mercados paralelos, mas os que temos lá em casa. Nós basta abrirmos as nossas farmácias e vemos que há ali medicamentos a mais. E temos uma estrutura de despesas de saúde que já nos aponta para desequilíbrios. Por exemplo, diz-nos este estudo que nós temos 27% das despesas de saúde nos medicamentos. É demais. É demais. Temos que descer a níveis de 15%, 16%. Temos, entretanto, só 7% do primeiro nível na atenção primária. Temos que reforçar aí. Temos que melhorar na administração, 14% devemos descer, para podermos o quê? Poupar. Então temos duas ações fundamentais. Vamos poupar gerindo melhor os medicamentos, gerindo melhor a parte administrativa, e só aí, nos termos do estudo, poderemos poupar cerca de 700 mil contos, mas mesmo assim temos que ir buscar mais. Não é possível dar mais, mesmo cobrir os evacuados no exterior, aqueles que ainda vão ficando, sem aumentarmos o financiamento. Portanto, temos estas duas direções como desafios e eu terminaria. Poupar, racionalizar para termos value for money e dizermos ao Sr. Ministro das Finanças e dizendo ao Sr. Primeiro-Ministro, e acho que é uma das razões que o Sr. Primeiro-Ministro me traz aqui para esta área, como sabem, eu sou jurista, mas depois sou gestora, portanto tenho mestrado em gestão e venho da reforma do Estado, é de facto conseguir racionalizar, gerir melhor para que o dinheiro que exista possa ser bem utilizado. Depois, temos que ir buscar mais. Onde é que vamos buscar? Podemos ir buscar em TAD, temos de ser inovadores. A OMS fala de taxas sobre o tabaco, temos aí, mas tem que ir para a saúde, fala de seguros, nós temos que alavancar o seguro privado, que ainda não existe, as mutualidades. Nós, neste momento, temos mutualidades de saúde em Santiago, que já cobrem 18 mil famílias. E temos o BAD disponível para trabalhar connosco em novos produtos nesse domínio. O Ruanda consegue cobrir, neste momento, 93% da população. Nós só temos 37% coberto. As pessoas não sabem isso. Mesmo gente que vem, às vezes, propor-nos negócios, não sabe que o UNPS, em 2001, cobria 23%. Com um só sistema de previdência. Neste momento temos 5, incluindo as empregadas domésticas. A minha empregada doméstica, eu gosto de dizer isso, passou 1 mês em casa, 2 meses em casa com a filha depois de ter bebê, com salário pago pelo INPS. Já temos sistema não contributivo, mas mesmo assim só cobrimos 37% da população. Quer dizer que os 63% vêm do Estado. Temos que alargar o financiamento. Este é que é o grande desafio. Queria terminar dizendo-vos, há estes desafios de maior eficiência, maior sustentabilidade do financiamento, mas quero-vos dizer também que a boa nova é que não estamos no mau caminho. Ao contrário do que se pensa ou que se dirá, sem ter bases, sem ter fundamentos, temos uma muito boa eficiência da saúde em Cabo Verde. Para vos dizer que a nossa despesa per capita para a saúde são $150. Também era bom dizer-vos que neste momento a União Europeia tem uma média de 2.170 euros, para verem a diferença, quer dizer, a diferença entre o nosso $150 per capita e os 2.170 euros europeus estão nos equipamentos, estão nos médicos especializados, estão na cobertura de médico por habitante, de enfermeiro por habitante. Temos caminho ainda a seguir, mas temos neste momento 150. Há países africanos que ainda estão com $30 per capita. Diz a OMS que para atingir os objetivos do milénio, que não vão atingir, precisariam de $35 per capita. Nós estamos nos 150. Mas com $150, nós atingimos os objetivos do milénio, que não aconteceu com o Botsuana, que tem, com a África do Guiné Equatorial, tem $804 per capita e tem uma esperança de vida de 53. Não aconteceu com o Gabão, que tem um investimento per capita de 266 e uma esperança de vida de 62. Mas só para vos dizer que nós temos os mesmos indicadores que a Arábia Saudita. Então, não é um problema de pessoa, de tamanho nem de dinheiro, é de eficácia. Temos uma base de eficiência, temos é que ser mais eficientes ainda e conseguir melhorar esta cobertura. Por último, não podemos deixar de ter os pés na terra. Temos, neste momento, o cabo-verdiano dá $150 para, efetivamente, por cabeça, para se ter o serviço de saúde. O sistema de saúde tem que ser plasmado com o dinheiro que há. A França tem $4.000. Portanto, isto deixaria como... E gostaria, de facto, de estar à vossa disposição para responder às questões. Era apenas a introdução e teria ultrapassado os 15 minutos.